Portanto, vamos então agora aos tipos de sessão, porque é o que nos falta no momento. Para já temos dois tipos de sessão. Para já vamos começar pela sessão do tipo pré-pagamento. Portanto, a sessão do tipo pré-pagamento, o cliente paga antes de utilizar a máquina. Portanto, e terá que saber quantas impressões a preto deseja, quantas impressões coloridas deseja e o tempo que deseja utilizar a máquina. Portanto, neste caso selecionamos a máquina que pretendemos, que o cliente irá utilizar. Neste caso temos apenas uma, que é 1, e clicamos em pré-pagamento. E como podemos ver, podemos inserir os dados que o cliente nos fornece, portanto, a quantidade de impressões a preto, a quantidade de impressões coloridas e o tempo em horas e minutos. Portanto, para o nosso teste vou configurar uma sessão e vou adicionar 2 impressões a preto, 2 impressões coloridas e 1 minuto de tempo apenas, visto ser um teste, e será suficiente para percebermos como funciona. E clico em aplicar. Portanto, como podemos ver, a configuração, o quiosque foi configurado como pré-pago e foi adicionado ao seu crédito 2 impressões a preto, 2 impressões coloridas e 1 minuto de tempo. Portanto, aqui a sessão configurada com 2 impressões a preto, 2 impressões coloridas e 0 horas. Neste caso não pretendo horas, só pretendo 1 minuto, e o valor a pagar, portanto, que temos que receber do cliente este valor, portanto, antes de aplicar os dados, de 1,45 cêntimos, 1,45€. Neste caso, o valor a pagar será de 1,45€. Portanto, após receber do cliente, clicamos em aplicar e, como podemos ver, a máquina em questão fica configurada como pré-paga, crédito adquirido pelo cliente. No preço total, aqui será apresentado o valor total adquirido pelo cliente ao longo da sua sessão. Portanto, o cliente poderá adquirir mais crédito a meio de uma sessão quantas vezes pretender, portanto, até desejar terminar realmente a sua sessão. Portanto, neste caso, o valor total, como foi adicionado apenas uma vez crédito, é de 1,45 também, o valor recebido por nós, portanto, por 2 impressões a preto, 2 impressões coloridas e 1 minuto de tempo, portanto 1,45. Portanto, neste estado já está configurado, já recebemos do cliente, podemos iniciar a máquina para o cliente começar a utilizar a máquina. E, como podemos ver, a máquina foi desbloqueada e o tempo começou a contar em modo descendente, portanto, visto ser uma sessão pré-paga, e vamos esperar um bocadinho para que se esgote o tempo contratado pelo cliente, neste caso 1 minuto contratado por ele. Como temos ver, o tempo esgotou-se, a máquina foi bloqueada, o cliente ficou sem tempo. Portanto, neste momento, se o cliente quiser adquirir mais crédito, podemos clicar na máquina em questão e clicamos novamente em pré-pagamento para reconfigurar a sessão do cliente, portanto, e adicionamos mais crédito. Neste caso, vou adicionar uma impressão a preto,
uma impressão colorida e mais 1 minuto de tempo. E recebo do cliente o valor a pagar, que será de 75 cêntimos. Portanto, e clique em aplicar, claro, para aplicar este valor à conta do cliente, ao crédito, para adicionar este crédito. Portanto, como podemos ver, foi adicionado mais uma impressão a preto, mais uma impressão colorida e mais 1 minuto de tempo. E o valor total a pagar pelo cliente ao longo da sua sessão foi de 2,20€. Para desbloquear novamente o computador ao cliente, clicamos em iniciar e o computador será desbloqueado. Como podemos ver, já está desbloqueado e o cliente começa a utilizar a máquina. Caso o cliente vá fazendo impressões, como eu vou fazer aqui, serão removidas do seu crédito. Neste caso fiz uma impressão colorida e, como podemos ver, foi subtraído ao seu crédito. Por ser uma sessão pré-paga, todos os valores são subtraídos ao crédito adquirido. Portanto, vou fazer aqui uma impressão com 2 páginas de cores. Eu vou fazer outra impressão com 3 páginas a preto e, como poderemos ver, o cliente fica sem crédito de impressão. Portanto, não poderá, a partir daqui, não poderá imprimir mais. Neste momento esgotou-se novamente o tempo de 1 minuto, portanto o cliente poderá adquirir mais crédito ou terminar a sua sessão. Portanto, vamos adicionar mais 1 minuto de tempo e clicamos em iniciar. Portanto, a meio de uma sessão, se o cliente desejar adquirir, neste caso o cliente não tem crédito de impressão, caso o cliente deseje imprimir alguma coisa, pode adquirir crédito de impressão. Teremos que proceder da seguinte forma: selecionamos a máquina pretendida, clicamos em pausar para bloquear a máquina do cliente por o tempo necessário à reconfiguração da sua sessão. Clicamos novamente em pré-pagamento e, neste caso, podemos adicionar só impressão, visto que o cliente tem tempo. Não será necessário adquirir mais tempo. Neste caso, vamos adicionar uma impressão a preto e uma impressão colorida ao crédito do cliente. Recebemos do cliente 70 cêntimos, 50 de uma impressão colorida e 20 cêntimos de uma impressão a preto. Portanto, 70 cêntimos. Aplicamos e voltamos a desbloquear a máquina do cliente clicando em iniciar. E o cliente já poderá novamente imprimir uma impressão a preto e outra colorida. Como neste caso podemos ver, o cliente já imprimiu novamente uma impressão colorida e outra a preto. Portanto, quando terminar a sessão, quando esgotar-se novamente o tempo, portanto, quando o cliente realmente desejar terminar a sua sessão, como foi este o caso, esgotou-se o tempo do cliente, portanto, o cliente deseja terminar a sua sessão, clicamos em terminar. Mas vamos ainda a mais um passo. Também é possível terminar a sessão a meio de uma é possível terminar a sessão do cliente a meio de uma sessão. Portanto, caso o cliente abandone o computador e não deseja utilizar mais, nós podemos assim terminar a sua sessão para que o computador esteja livre para outro cliente, claro. Vamos então adicionar mais 1 minuto de tempo para o nosso teste. Recebemos 5 cêntimos e aplicamos. Neste caso a sessão está desbloqueada, o cliente está a utilizar. Caso o cliente abandone o computador, podemos pausar a máquina e aqui dá-nos a opção de terminar ou iniciar novamente. Podemos terminar caso o cliente abandone o computador, ou então terminamos quando acabar o crédito do cliente. Portanto,
Vamos aguardar mais alguns segundos para esgotar-se o tempo do cliente, para podermos proceder a terminar a sessão do cliente, Neste caso, esgotou-se o tempo, portanto, o cliente deseja terminar a sessão e clicamos em terminar a sessão. Ao clicarmos em terminar a sessão, todos os dados criados pelo cliente, ficheiros, qualquer coisa criada no computador pelo cliente, históricos, tudo será completamente removido. O computador será completamente limpo e pronto a ser utilizado por outro cliente. Portanto, o computador está no seu estado zero, como se fosse utilizado pela primeira vez. Portanto, está completamente limpo e pronto a ser utilizado por outro cliente. Pronto, e é isso. Este é o tipo de sessão pré-pagamento.